Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu estou no 8º semestre de Engenharia Civil da Poli. Eu também sou o Lucas, eu estou no quarto semestre de Engenharia de Produção da Poli. A gente é da Ipoli e a gente vai fazer uma entrevista aqui com a Stacy sobre a UCL para poder ajudar vocês com relação a dúvidas que vocês possam ter sobre a faculdade, sobre o intercâmbio e tudo. Então fiquem atentos que tá bem legal. Roda a vinheta. Meu nome é Stacy, eu faço engenharia química. Eu entrei no ano de 2016. Eu estou fazendo DD na UCL Louvain. E lá no Brasil eu fazia engenharia química, aqui eu estou fazendo engenharia química e de materiais. Então a gente vai começar perguntando um pouquinho mais como foi o seu período de escolha. Qual país você escolheu, qual faculdade você escolheu e os porquês de todas essas escolhas. Eu queria escolher a Bélgica porque eu queria algum país que falasse francês, já isso é uma coisa que eu queria. A Bélgica é um pouco menos mainstream, você sabe? E aqui o pessoal é muito receptivo, então achei super da hora. Eu conversei com um amigo meu que veio para cá, ele gostou muito, os belgas também são muito receptivos e eu queria isso, tipo, ter uma vivência com o pessoal daqui também. Então, eu acabei optando pela Bélgica. Uhum. E sobre a faculdade, o porquê? E no caso da faculdade, porque a faculdade realmente ela é bem renomada aqui. Se você faz engenharia aqui, é muito fácil conseguir trabalho para cá, porque quem sabe, né? Às vezes a gente quer voltar, às vezes a gente quer ficar. E é isso, é bem renomada mesmo a engenharia daqui. E o que você mais gosta da faculdade? Eu gosto bastante que você pode escolher seus cursos. Então, vamos dizer, eu vou ter meus cursos obrigatórios. Eu faço o que eu falei, o DD do Quima, que é a Engenharia Química e Materiais. Então, eu tenho os cursos obrigatórios, que seria tipo 35 créditos. E daí você pode escolher a sua opção de mestre. E o resto você pode pegar o que você quer, entendeu? Então, vamos dizer, dentro da IPL, que é a parte de engenharia, você tem muito crédito que você pode escolher. Ou vamos dizer, você tem que ter 20 créditos da sua opção de mestre, que no meu caso é biomateriais. E, tipo, ainda assim você pode escolher as matérias que você quer fazer, entendeu? Então é muito livre, é muito aberto, assim, a escolha das matérias. E as matérias não são necessariamente só assistir aula, que eles têm muito trabalho em grupo, às vezes tem matéria que é só trabalho em grupo, você faz um trabalhão durante o ano para aprender a lidar com as coisas, para aprender a mexer em tal programa. Então, isso eu acho bem interessante, essa liberdade de escolha nos cursos. Gosto bastante disso. Poxa, bacana, se assemelha um pouco a um AE, assim, ou não? Você tem muita liberdade. Vamos dizer, agora eu tô no segundo ano e, tipo, eu tô fazendo minha grade, assim, com o que eu quero mesmo. Poxa, Porque bacana. meio que eu já fiz os obrigatórios e eu vou ver o que eu vou caçar das matérias que eu quero. Então é bem aberto, assim, bem aberto. Você diria, então, que é meio que um meio termo entre um DD convencional, assim, que você não pode escolher tanto as coisas, e um AE? Seria mais ou menos isso? Assim, tendo DD? É, com certeza. Até no seu primeiro ano você tem as matérias obrigatórias, mas você pode escolher fazer no primeiro ano, você pode escolher fazer no segundo, tipo... Se realmente você faz sua grade, você tem as matérias obrigatórias, mas no final as matérias obrigatórias são, sei lá, 60 créditos, e você tem 60 para. Daí o TCC é 28, então você tem uns 30 créditos, 40 créditos para escolher, coloca o que você quiser. E é o que eu falei, você tem 20 créditos obrigatórios na opção, mas você vai ter uma lista que vai dar, tipo, 40 créditos de coisas que você pode escolher, entendeu? Então tem Poxa, vários cursos que você pode pegar, é muito legal isso. muito bacana. Assim, você falou que vocês fazem quase tudo a pé, mas tem algum transporte interno, que nem o circular da USP, ou tem algum hospital, que nem o HU? Como é que funciona essas tipo, essa parte de, meio que de logística? Tá. O transporte ele não tem dentro da cidade porque é uma cidade pequena, então realmente você faz tudo a pé. Você não passa carro dentro da cidade, só passa carro ao redor da cidade. Então, tipo, nesse caso, realmente você não vai usar o transporte de jeito nenhum. Tem um trem que é bem aqui do lado, é bem no centro. Mas o trem você vai para Bruxelas, vai para outra cidade, sei lá. Você nunca vai usar aqui dentro. E você tem o hospital, que é da cidade, daí no caso, só que o que acontece? Você tem Louvain-la-Neuve e Otignies. Então, quando for pesquisar, você vai ver Otignies e Louvain-la-Neuve, que na verdade é como se fosse a mesma cidade, só que elas são meio separadas. Então, Louvain-la-Neuve é a parte universitária, que é a parte do campus, e Otignies seria como uma cidade junto ali, tá ligado? Tipo, vamos dizer, um Osasco, São Paulo, um negócio meio junto. E daí o hospital tá lá.
em Otiniense. Então, se eu fosse para o hospital, eu teria ou que andar uns 20 minutos aí, acho. Talvez mais. Ou pegar o trem. Agora a gente vai fazer algumas perguntas mais referentes ao seu curso mesmo. Você acabou comentando um pouco das matérias, né, que existem aí, mas se você puder completar um pouco mais, falar quais são realmente obrigatórias, quantos créditos de obrigatória vocês têm aí de carga para cumprir, e se você tem a opção de fazer outros créditos também, como se fosse algo parecido com uma eletiva nas optativas. Então, como é DD, você tem 120 créditos obrigatórios, né, para você se formar. Para mim, no meu caso, eu acho que são, vamos dizer, eu falei, tem o Quima, né? Então, o Quima seria engenharia química. Então, quando você tem esse master, você vai ter as matérias que são obrigatórias para todo mundo que está fazendo master. Então, nesse caso, para mim, foi... Nesse caso, eu acho que foi 35 créditos ali que são obrigatórios. Daí, você vai ter a opção. Então, no meu caso, é biomateriais minha opção. Então, eu tenho que ter 20 créditos relacionados a biomateriais. Então, vai ter várias matérias lá que eu posso escolher. Além disso, aí deu o quê? 55 créditos. Daí, você tem 28 créditos do TCC. E daí, você tem 8 créditos que você pode pegar de francês. Então, geralmente, a gente faz francês 2 semestres. A gente faz o B1 um semestre, que é 5 créditos, e o B2, outro semestre, que for 3 créditos. Você tem 8 créditos que você pode fazer totalmente fora da engenharia. E o resto você pode pegar na engenharia. Então, no total dá o quê? Uns 30 créditos que você pode pegar na engenharia, assim. Deve estar por aí. E o melhor é fazer 60-60, né? Então, o primeiro ano tentar fazer 60 ali, e o segundo ano tentar fazer 60. Você também pode pegar estágio, que o estágio é 10 créditos na grade. E como são suas aulas práticas e aulas teóricas aí no CL, e como são as provas também? São parecidas com as da Poli ou acabam sendo bem diferentes? Então, as aulas teóricas vão ser, assim, mais ou menos o mesmo estilo da Poli. Geralmente eles vão dar slide, vão explicar, sei lá o quê, que daí vai ser tudo em inglês. Você não tem matéria em francês. A não ser que você quiser pegar uma matéria em francês, você pode. Mas, assim, não tem obrigação. Todas as matérias obrigatórias vão ser sempre em inglês. Daí você vai ter os laboratórios, vamos dizer... Tem várias matérias que eles tentam fazer um pouco de laboratório, um pouco de aula, assim, para você ter uma noção maior. E... isso. Depende muito da matéria, né? Vamos dizer, no meu caso. Eu tô fazendo engenharia química, então vamos dizer, vai ter uma matéria de materiais. Então, vamos dizer, vai ter laboratório de materiais, vai ter uma matéria que é deformação. Então, deformação vai ter, tipo, aula teórica, vai ter aula prática, que vai ser ir no laboratório, ver como que funciona a máquina, sabe aquela resistência de materiais? Então, às vezes, você vai puxando o material para ver se ele vai quebrar ou não, para ver coisa de eletricidade, essas coisas. Então, tipo, você tem várias... Ou, vamos dizer, você tem aula de microscópio para entender a estrutura, essas coisas. E... Então, você tem os dois, né? Aula prática, aula teórica. E, às vezes, você tem aula que é só para te ajudar a fazer um trabalho em grupo, entendeu? Porque o professor vai acompanhar o seu trabalho em grupo para ver como que vocês estão progredindo, porque é um trabalho grande. E as provas... A prova aqui eu acho um pouco mais complicado que a da Poli, mas depende muito da pessoa. Mas a gente tem uma prova por quadrimestre. Então, vamos dizer, na Poli, geralmente a gente tem P1, P2, P3. Aqui a gente só tem P1, tá ligado? Vai ser no final e vai funcionar assim. A gente vai ter o quadrimestre, vai começar e vai até novembro, por exemplo. Daí a gente vai ter um período que a gente chama de blocos, que é um mês, é mais ou menos um mês, que você vai estudar, assim, que nem um condenado, entendeu? Porque você vai estudar para essas provas. E daí, você tem a prova, que a prova ela vai ser uma duração de 4 horas, cada prova. E eles meio que vão espalhar essas provas durante um mês. Então, às vezes, você tem 2 dias entre uma prova e outra, você tem 3 dias. Só que não é que nem a Poli, que você consegue, às vezes, estudar, tipo, um dia antes, entendeu? Você realmente, nesse bloco, você vai estudar, assim, umas 6 horas por dia, alguma coisa assim. Você vai estudar para essas provas já.
E daí, quando chegar na época das provas, você só vai fazer uma revisão disso que você já estudou durante esse período de blocos. Porque as provas, elas são muito... Você tem prova escrita e tem prova oral. E as provas, você tem que ter um entendimento muito grande da matéria. Então, vamos dizer, na Poli, eu estava fazendo engenharia química, mas eu não entendia muito, vamos dizer, qual reator que eu tenho que usar, as equações, tipo, eu não entendia. E aqui, realmente, você já tem que chegar e você tem que... Eles vão perguntar, vamos dizer, se eu for fazer tal processo, qual reator que eu vou utilizar, como que vai ser esse processo. Tipo, então, você tem um entendimento muito maior da matéria. Então, e você tem que decorar bastante coisinha também. Então, por isso eu acho as provas aqui um pouco mais difíceis do que da Poli, porque você tem muita coisa para decorar. Então, por exemplo, às vezes eles vão pedir demonstração de fórmula, tipo... Então, isso eu acho meio complicado. Ou vamos dizer, na prova oral, eles vão, tipo, mano, o que é isso? E você tem que saber explicar pro professor o que é isso. Então, nesse quesito, eu acho a prova... E como é toda a matéria do quadrimestre inteiro, nesse quesito, eu acho a prova, às vezes, um pouco mais difícil. Mas tem um amigo meu que acha que é mais fácil, porque, tipo, porque é mais coerente. Que a gente também vê que na prova da Poli, às vezes, você estuda e vai cair um negócio, assim que você não imaginava. Então, nesse caso, às vezes, tem gente que acha mais coerente, porque se você estudar aqui, você realmente vai bem. Mas você tem que estudar, realmente estudar, entender, decorar a coisa, decorar fórmula, decorar reação, decorar processos. Então, assim, se for para vir achando, vai ser coxa, pá, não é. Estamos aqui com a Bia também, e ela vai falar agora se ela está fazendo DDUAE, fez DDUAE, qual a engenharia que ela está fazendo no Brasil, qual optou por fazer lá fora e qual a faculdade que ela está. Tá bom. Eu me chamo Beatriz, eu fiz engenharia civil, tanto no Brasil quanto lá, quanto na UC Louvain. E só que isso na época eu não sabia, mas depois eu descobri que quem fazia engenharia civil aqui no Brasil poderia optar tanto por fazer engenharia civil ou por fazer engenharia arquitetônica lá, que é um curso um pouco diferente, não tem no Brasil, mas é mais direcionado para a parte de estruturas e também tem uma parte de arquitetura lá. Então, uma parte de prédios, casas, você tem essa opção de fazer. Eu fui da primeira turma, que foi fazer duplo diploma na UC Louvain, então foi uma experiência bem diferente. E conta pra gente, então, também um pouquinho como foi esse processo de escolha seu. Por que você escolheu a Bélgica e por que a UC Louvain? Na época, no começo, eu acho que a gente ainda tinha as aulas de francês na Poli, que era dado pelo pessoal da FEFELESH. Então, no primeiro ano, no segundo semestre, eu já entrei fazendo francês. Eu não gostei de francês. Aí eu decidi fazer alemão. Falei, não vou para nenhum país francófono e tal. Comecei a fazer alemão, que eu achava bem mais legal. Aí, quando saiu o edital, saiu pela primeira vez Bélgica. E aí eu achei muito legal. Eu falei, nossa, é um país diferente, né? Acho que vai ser legal. Eu tava com vontade de ir para uma cidade pequena, porque eu sou do interior aqui no Brasil, tava morando em São Paulo, mas eu queria voltar a morar numa cidade menor. E aí eu falei, vai ser legal. E aí, no final, eu não estava em dúvida se eu ia colocar como primeira opção Bélgica ou Alemanha. Só que deu um problema, não apareceu a Alemanha para o pessoal, só para o pessoal da elétrica. Então, Bélgica foi minha primeira opção mesmo, assim. E foi muito bom, porque na época tinha tido uma palestra com a Annie Lor, que é a mulher da parte que cuida dos alunos internacionais lá na Bélgica, e ela foi, assim, super querida, explicou tudo. Então, foi uma escolha muito boa, no final das contas. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, sobre também questão de curso, né? Como que é a proximidade da UCL, tanto dos professores, quanto da faculdade em si, com os alunos? Então, a gente tem um escritório internacional. Então, assim, realmente, qualquer dúvida que você tiver, você vai lá e eles vão te ajudar. Até agora, a gente teve que fazer a reinscrição e eu fiquei em dúvida e meu amigo não sabia fazer também. Ele foi lá, pediu ajuda e até fizeram para ele a reinscrição, entendeu? Eles realmente têm muita essa ajuda no escritório internacional. Então, qualquer problema que você tiver, tá lá. E você tem seu coordenador de curso também, que daí, quando você for fazer sua grade horária,
que você pode escolher essas matérias, né? Então, às vezes, você precisa falar com ele para ver, se eu posso colocar isso, se eu mudo isso e pá. Então, você também tem essa disponibilidade de falar com o coordenador do seu curso. E os professores também são bem receptivos. Eu acho os professores daqui mais receptivos que os professores da Poli, mas também depende muito de curso, né? Então, depende muito de curso. Se for comprar da Poli. Não sei se a Bia quer falar mais alguma coisa. Eu concordo com a Stacy, então tem o pessoal do escritório internacional, que são 2 pessoas, assim, maravilhosas, elas ajudam você para tudo. E, além disso, tem uma entidade de alunos, que é da UCL inteira, não é só do pessoal da engenharia, que eles também te ajudam, mas é mais no sentido de te integrar na parte não acadêmica, né? Legal. E agora em relação à grade horária, como que era? Pegava o dia inteiro, alguns dias era mais só de manhã, mais à tarde, como funcionava? Depende como você fizer, né? Depende das matérias que você pegar. Quando você for pegar as matérias, você vai colocando na sua grade e vai vendo. Tipo, você também consegue fazer a sua grade para você não ter aula sexta-feira, entendeu? Você consegue escolher as matérias e tirar ali a sexta-feira. Então, realmente depende de como você fizer a sua grade. Tipo, você vai ter as obrigatórias. Então, tipo, mas você também pode pegar no primeiro ou no segundo ano. Então, tipo, é muito você que vai fazer a sua grade. A aula começa às 8h30 aqui e acaba às 6h15. Mas entre esses horários depende das matérias que você colocou na sua grade. Ela é muito, muito aberta. Com relação a mais pesquisas, assim, meio que sabe? Como é que funciona? Como é que é dentro da faculdade a pesquisa? Vocês conseguem fazer uma IC lá? Não conseguem? Eu tinha feito 2 ICs no Brasil, então quando eu fui eu queria fazer. Só que aí eles me falaram que até dava, tinha até uma matéria de iniciação científica, que era, se você fizesse iniciação científica, você conseguia pegar esses créditos. Só que era algo que praticamente ninguém fazia, era meio difícil, assim, conseguir um professor. E aí a pesquisa ficava mesmo para master thesis. Então, até dá, mas não é comum. Acho que quase todo mundo faz a pesquisa na master thesis mesmo, que é no segundo ano. Até eles acham que eu queria fazer no primeiro semestre, e aí falaram que eu tinha que primeiro me adaptar e tudo mais. E como o professor que eu queria fazer meio que uma continuação da iniciação científica que eu fiz aqui no Brasil, e o professor que era dessa matéria tinha aposentado, então não tinha ainda substituto, eles acabaram falando, não, fica para o segundo ano, e foi isso aí. Então não é tão comum igual no Brasil, eu diria. Justo. Então, assim, mas mesmo não sendo tão comum, eles remuneram ou fazem alguma coisa ou não? Não é remunerado. Ah, tá. E com relação a, assim, eu não sei se vocês tiveram aulas nos laboratórios, assim, por mais que vocês não tenham feito IC tudo, como é que são os laboratórios, se vocês tiveram aula? Depende muito da aula, né? Eu já tive laboratório o meu tinha a parte de materiais, né? Eu já tive laboratório de examinar a microestrutura de uma ligação de cobre com alumínio. Então, você vai ter um material que você vai ter que colocar lá no microscópio e analisar. Depende muito do laboratório mesmo, de deformação que eu tive também. Era analisar daqui, acho que eu falei. Que laboratório mais que eu tive? Daí a gente não teve laboratório, mas a gente teve um projeto de aprender a usar o Life Cycle Assessment, que é um programa. E daí você tem as monitorias. E tirando isso, dos outros laboratórios, eu não cheguei a conhecer, mas você pode pegar matérias que você sabe que tem laboratório, para a parte específica que você quer. Teve laboratório de molecular. Teve um laboratório que eu fiz uma matéria que se chama Molecular Analysis. Então, você vai entender como que funciona os métodos de análise, entendeu? Então, vamos dizer, quando você vai usar X-ray, quando você vai usar elétron, Então, você vai ter vários laboratórios que eles vão mostrar como que funciona o mecanismo para analisar algum material que você precisa analisar.
Então, o laboratório mais foi isso, uma demonstração ali. Nunca foi muita gente fazendo, sempre foi mais eles explicando uma demonstração como se fosse aula. Então, não seria tanto uma pesquisa, no caso, seria mais uma aula de laboratório. Mas também depende muito da matéria. Minhas matérias de laboratório também foram bem mais demonstração, mas acho que depende bastante. Eu sou da civil, até a gente não tem nem tanto no Brasil. Mas o que tinha muito, quase toda matéria, era você ir fazer exercício ou mexer no software com acompanhamento dos monitores. Isso era, assim, praticamente toda matéria, toda semana. Que era meio que o laboratório deles, digamos assim. Muito interessante. Agora, mudando bastante o tema, como que funcionam as questões de atividades extracurriculares na UCL? Tem atlética, tem centrinhos, dá para fazer esportes? Como que funciona? Essa é a parte mais legal. Essa é a parte mais legal da série. Porque aqui você tem a CAP, você tem a COT. A COT é o apartamento. Então, geralmente, você vai morar, sei lá, você e mais 5 outros belgas. E daí você tem a CAP, que é o COT Apogé. Então, é um grupo de extensão, como se fosse um grupo de extensão da Poli, só que o pessoal mora junto na mesma casa. Então, mano, isso é muito da hora. Então, assim, são 10 pessoas que moram junto na mesma casa, com o mesmo projeto. Tem vários grupos, tem 78 CAPs diferentes, acho aqui. Tem muita CAP, muita CAP. E tem o Circle, que é de cada engenharia, não, de cada curso, que é engenharia, letras, essas coisas, que eles fazem muita festa também. E tem a regional, que daí depende do país, da parte da Bélgica que você vem, mas daí pra gente não serve, né? Mas tem muita atividade extracurricular aqui. Pra mim, essa é a parte mais legal da universidade, é a parte extracurricular. É muito da hora. Eu nunca participei do COD, mas realmente tinham muitas atividades, então tem o CAP de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, tem, sei lá, direitos das mulheres, tem o de México, tem tudo, sim, mais variado número de coisas. E aí também tem um evento que é tipo, vamos pensar, é meio que um Tusca, assim, sabe? Chama Louvain à Vélo, que é uma competição de bicicletas uma vez no ano, são bicicletas todas enfeitadas, temáticas, que vários CAPs participam, e aí tem várias festas nessa época para os universitários. E a cidade tem evento, assim, além dos CAPs, que tem muita coisa, tem um evento na cidade o ano inteiro. Então, tem uma época que eles pegam e na Grand Place eles jogam areia e colocam cadeira de praia, então fica meio que uma prainha e tem jogos de praia. Então eles têm várias coisas assim bem diferentes. Além disso, tem um centro esportivo que é gigantesco, assim, absurdamente grande. E tanto que é meio que referências entre as cidades perto, então tem muita gente de cidade perto que vai. E é absurdamente barato e tem tudo assim que vocês imaginarem de esportes em vários horários. Então tem várias quadras de tênis, badminton, tem pista de atletismo, tem natação, tem tudo que você imaginar. E apesar da USP ter o CP lá, eu acredito que é muito maior e além disso eu acho que é muito mais usado pelos alunos, sabe? Toda vez que você vai lá tem bastante gente fazendo, todo mundo que você conhece faz esporte, então eu acho que é algo mais comum no dia a dia deles. Com relação à vida estudantil, a Stacy tinha comentado que tem residências estudantis em volta da universidade mesmo, mas como é que funciona? Vocês moram lá ou vocês foram para outros lugares? Como é que funciona o processo para poder, sei lá, solicitar uma residência estudantil lá? Não sei direito como é que funciona. Você tem COT normal, vamos dizer, você vai ter um quarto,
e você vai dividir a cozinha e o banheiro com outros 5 belgas, 5 ou mais, quem sabe, com pessoas aleatórias. Você tem um estúdio, que é um pouquinho mais caro, né, com certeza. Você tem Cote Projet, que é o grupo de extensão que eu falei para você. Daí, para você aplicar para cote normal e estúdio, você, tipo, eles vão mandar para você, vamos dizer, você passa, está inscrito, eles vão mandar lá para você preencher um contrato para solicitar um apartamento. E daí é só isso. Depois você vai conseguir pegar a chave, você consegue escolher mais ou menos o bairro que você quer. Então, às vezes, você que está mais perto do centro, às vezes quer estar mais perto das aulas. E daí você pode acordar mais tarde. Depende muito do lugar que você for querer. Ou se você for querer um acote ou um estúdio, né? Também tem essa diferença. Agora, um Cote Projet, que é um grupo de extensão, você vai ter que passar por um processo seletivo, que é o super... é o super de recrutement. É tipo um processo seletivo, tá ligado? Então, daí eles têm que te aceitar para daí você poder morar nesse Cote Projet. E daí você vai ter que fazer as atividades durante o ano. Então, eu acho que além disso, você tem cote externo também, então você também pode morar numa residência que não seja da UCL, mas não compensa muito. Então, compensa ter uma residência da UCL mesmo. Mas é engraçado porque a UCL ela fica meio espalhada pela cidade, né? Então a cidade meio que a UCL meio a cidade, é meio misturadão. Então até a cidade é a UCL. Até no meu primeiro ano eu morava num lugar que eu demorava menos de 5 minutos andando para chegar dentro da minha sala, gente. Era assim, eu saindo do meu apartamento até chegar dentro da sala, eu não demorava 5 minutos. Então era meio chocante para mim. Mas com relação a isso, assim, é comum vocês mudarem de lugar, de casa, né, de ano para ano, ou não? É uma escolha sua. Justo. Com relação agora vamos para a parte de festa, né? Tipo, como é que são as festas? Eu não sei se tem um assim, a Beatriz comentou que tem meio que um Tusca, né? Que é com bicicleta, tudo, mas como é que funciona, assim, festas inters, mais ou menos? Depende. O rolê, tá ligado? Então, assim, você tem opções de rolê. Então, vamos dizer, depende muito da vida que você vai levar aqui, entendeu? Então, vamos dizer, ou você vai ser mais amigos dos intercambistas. Então, vamos dizer, eu falei que tem a Cote Erasmus, que eles vão fazer a semana de recepção, que vai ter vários intercambistas, várias coisas. Então, tem esse rolê aí com os intercambistas, e depois, durante o ano, provavelmente, vocês vão fazer amizade, e vão saindo, vão para bar, tem o Beckett's aqui, então, às vezes, você vai lá pro Beckett's. Tem a casa... que eu falei? Eu falei que tem o Circle, o Regional e o Scott Projet, né? Então, como tem esses 3 entidades de grupo de extensão, daí todos eles vão fazer festas. Então, você tem um lugar chamado Casa, que é como se fosse bem ali do lado de onde a gente estuda, que é como se fosse um grande lugar, assim, de festa, que vai ter festa literalmente, assim, todo dia, que vai ser organizado um dia para um circle, outro dia para uma regional, outro dia vai ter um grupo, um ACAP que vai organizar essa festa. Mas o estilo da festa é mais ou menos o mesmo, que a gente chama de Gandai. É mais ou menos o mesmo estilo. E, no final a festa fica perto da sua casa, né? Porque fica ali do lado, mais ou menos onde você estuda. Então, às vezes, vai ficar, tipo, 5 minutos da sua casa. E você também tem outras opções de festa, vamos dizer, por exemplo, eu fazia parte de um Cote Projet. Então, toda semana a gente fazia uns SIC, que chama, que é tipo como se fosse uma janta, com outro grupo de extensão, com outra CAP, e a gente comia, bebia junto, se conhecia todo mundo, e depois a gente ia para casa, porque a casa é o lugar da festa, é que o nome dele é casa. E depois a gente ia lá para a festa. E, claro, você tem os barzinhos e pá, mas geralmente é mais essas festas. Tipo, você tem a casa, ou a regional ali, que todo mundo vai organizar a festa. Tem muita festa aqui, tem muita festa. Mas claro que as festas são diferentes do BR. A festa aqui geralmente é breja, que vão tomar.
É super legal que você tem um copo, que é uma unidade de dinheiro, como se fosse. Então, você tem um copinho, que ele vale €1. Então, se você trazer o copinho para a mesa do bar, você só tem que dar €1 para pegar o cerveja. Agora, se você conseguir colocar 2 copos juntos, eles vão te devolver o copo e uma breja, entendeu? Então, vira moeda de troca aqui. E as festas são mais isso, as músicas são muito diferentes do BR, muito, muito diferentes. E, assim, o lugar, legal a festa e pá, mas, assim, tem que ter preparado meio sujo, tá ligado? Então, vamos dizer, enquanto no BR a gente vai numas festas, assim, tudo bonitinha, todo mundo vai arrumadinho, aqui o pessoal vai de botinha, calça e moletom. Porque as festas no chão, elas são realmente muito sujas, todo mundo derruba breja, tipo, corpo no chão, assim. Então, é meio sujão, assim, o lugar. E, então, todo mundo vai de botinha e moletom, assim, nas festas. Então, o estilo da festa é diferente também. Até Mas é geralmente essas festas. é bem isso mesmo. Tanto que assim, não tem preparação nenhuma. É tipo assim, tô com vontade, vai lá e vou. Porque não é igual na Poli, quando fazia as festas, eram festas grandes, tinha um certo intervalo entre uma festa e outra, aí você ia lá, comprava o ingresso e tal. Lá não, é meio que você só aparece muitas vezes. E que eu me lembre, tinha uma festa grande do pessoal da engenharia, que era todo mundo, que era até no estacionamento da engenharia, mas era pro pessoal, acho que começo do bachelor, então era tipo bicho, sabe? Mas ia todo mundo, assim. Aí tinha um DJ profissional, tinha bandinha, essas coisas. Aí eu acho que foi o que era mais parecido com uma festa assim no Brasil. Mas eu acho que só era essa festa, assim, que era parecido. O resto é mais festa de república mesmo. E nem essas festas organizadas de algumas repúblicas, é mais festa mais básica mesmo. Agora, com relação a estágio, vocês têm que fazer estágio? É obrigatório lá? Como é que funciona para poder validar o estágio aqui no Brasil também? Como é que funciona o estágio assim? Tem um estágio, você pode pegar, você vai colocar na sua grade, vai valer como 10 créditos, mas assim, você meio que tem que caçar o estágio, tem que procurar, e depende da empresa que você pegar, né? Se você tem que mudar de cidade, alguma coisa assim. Mas não tem muito como fazer o estágio junto com as aulas, pelo que eu entendo, porque o estágio você vai trabalhar. Então, o que o pessoal faz é estágio de verão. Então, o período que a gente está de férias, eles estagiam por 2 meses aí, quem quer. Às vezes é aqui perto, às vezes é mais longe. E o problema do estágio aqui é que ele não tem a obrigação de ser remunerado. Então, geralmente, o estágio aqui não é remunerado, que é bem bad. E é isso. Tem também uma feira de recrutamento, assim, uma feira de... Eles estão lá com as bancadinhas, falam o que é cada empresa, estão oferecendo emprego. Eu não fui nela para saber, mas eu acho que por lá você deve conseguir um estágio. Na civil é obrigatório fazer estágio, então nosso segundo semestre ele termina em abril, ao invés de terminar em junho. E aí depois você tem que fazer estágio em maio, junho e julho. Só que aí você ainda tem agosto de férias. É isso. E para mim foi assim, um pouco difícil, porque eu cheguei em setembro, eu não fazia a mínima ideia de que eu tinha que arrumar um estágio, e eu tinha que arrumar até novembro, para eu começar só no ano que vem, em maio. Então era um pouco diferente. O meu processo foi só entrevista, foi bem tranquilo, foi mais acho que eu precisava. A faculdade não te ajuda muito em relação a empresas e tal, então você tem que sair perguntando pro pessoal que você conhece quais empresas eles estão tentando e tal, e aí você vai lá e arruma um estágio. Mas para mim foi um pouco estressante em relação a isso. Aí eu fiz estágio nas férias, mas assim, é porque a grande questão é que eu tinha que entregar meu contrato assinado em novembro. As outras engenharias, como só começariam em julho,
o estágio, faria só estágio de férias, é outra questão, porque aí eles têm mais tempo para procurar e tudo mais. Até depois que um pouco antes de eu fazer o estágio de férias, eu falei, vou procurar um estágio para eu fazer no semestre. E foi bem fácil de conseguir, porque aí tem a feira, tem todas as coisas. Aí eu até consegui, só que é muito difícil de você levar com a faculdade, não é igual na Poli que você consegue. Lá não dá pelos horários e tudo mais. Mas realmente, ou não é remunerado, ou é remunerado super mal. Só que a gente tem uma opção que é um estágio barra bolsa, que é da AGC. Eu não fui atrás na época, mas um amigo meu que foi comigo, que é o Fernando, ele fez o estágio na AGC. Então você faz estágio de férias entre o primeiro e segundo ano e você ganha a bolsa, que é super boa. Em relação à validação do estágio, é super fácil, então lá é obrigatório ser algo bem técnico. Então, é só você pegar e o pessoal da Poli valida aqui no Brasil, é bem fácil. E você consegue fazer fora do país, sim. É mais arrumar um estágio de verão em outro país. Mas, por exemplo, se você quiser fazer no Brasil, você consegue, sabe? Eles não têm nem... Porque eu sei que na França eu acho que não podia fazer no país de origem, alguma coisa assim. Lá você pode fazer absolutamente onde você quiser. Então é isso, assim. Legal. Bem, agora a gente vai falar um pouco mais da cidade, assim, vocês já falaram bastante, mas a gente gostaria de saber sobre a parte cultural da cidade, assim, como são os museus, cinemas, se é de fácil acesso, como funciona. Tem 2 museus, tem o Museu L, tem o Museu EG e tem o cinema, que também é bem lá no centro da cidade já. Tem o shopping, que eu falei, não é tão cultural, mas tá lá, pelo menos você pode passear. E, assim, além disso, eu sei que tem uma floresta lá, tem um lago, essas coisas super da hora, também não é cultural. E também tem as atividades culturais que as CAPES vão organizar, né, os Códia Projet. Então, vamos dizer, vai ter festival de primavera, vai ter festival de música, tem muitas coisas culturais relacionadas à CAP. Então, é o que eu falei, tem muita CAP, né? Tem muito Código Projet. Então, tem os CAPs culturais, que são, vamos dizer, tem COT África, tem COT China, tem Latino-Americap, tem, assim, muitas CAPs diversas, tem CAP de religião, tem CAP de esporte, tem muita CAP. Então, eles vão organizar, geralmente, Opa, desculpa. Então, geralmente, eles vão organizar algum festival, vão organizar alguma semana, vão organizar justo uma noite, alguma coisa assim. E daí seria mais essa atividade cultural, pelo que eu entendo. E também tem orquestra. Também tem o teatro lá. Tem o teatro e tem orquestra também, alguma coisa assim. Mas geralmente é mais os da CAP que você vai mesmo. Tem festival de jazz. Super legal essas coisas aí. Mas é mais de CAP, geralmente. Grupo de extensão, né, no caso. Mas a parte cultural, assim, se você compara uma cidade igual lá, tem 40 mil habitantes. Se você compara a cidade com uma cidade de 40 mil habitantes, assim, do Brasil, uma cidade de 40 mil habitantes no Brasil tem 0 coisas de cultura, assim. Lá tem bastante coisa. Então tem o Museu EG, que é o do Tintin, né? Eles são super orgulhosos de que o Tintin e os Smurfs são belgas. Então tem bastante coisa relacionada a isso. Quando eu abri a conta no banco, eu ganhei tickets pro cinema. E aí lá tem, sim, eu acho que é um pouco diferente do Brasil, que enquanto no Brasil você tem muito filme americano rodando no cinema e pouquíssimo os filmes brasileiros, lá eu via uma diferença. Então todos os filmes belgas rodavam muito lá. Muitos deles eram Associação Bélgica-França, e os filmes americanos tinha também, mas eu acho que era uma proporção mais igualitária, assim, do que no Brasil. Então eles valorizam bastante isso. E como a Stacy falou, também tem todos os CAPs. E acho que eu aprendi muito sobre a cultura. Eu participei de vários eventos de CAPs
asiáticos. Então, aprendi muito com muitos chineses, vietnamitas, japoneses e tudo mais. Muito bom. E a gente sabe que quando os alunos pretendem fazer DD, muitas vezes eles ficam se perguntando, ficam com curiosidade sobre os custos de vida na cidade que eles querem ir, né? Eles vêm perguntar pra gente, muitas vezes a gente fica com essa dificuldade. Então, se vocês conseguirem falar um pouquinho mais sobre os custos de vida, tanto de alimentação, moradia, transporte, rolês, viagens, para dar uma noção para quem quer ir, mais ou menos ver qual é a média de gastos aí. E se também, se tem algum auxílio, né? Se dá para conseguir bolsa de estudos, como é que funciona? Assim, a Bélgica é um dos países mais caros que tem para você fazer DD, isso não tem muito como fugir, porque o salário mínimo deles é mais alto. Então, com certeza, as coisas que são mais caras. A cote. Eu morei em uma cote com 5 belgas, né? Que é uma cote. Então, eu morei com 5 belgas, com uma cote normal da UCL. Eu pagava 313 euros por mês, com todas as taxas inclusas. Então, não tinha que pagar água, eletricidade, estava tudo incluso. Mas ainda assim era 313, então não é barato. E a minha era a mais barata de todos que vieram de DD, porque eles moraram em estúdio. E estúdio deles eu acho que era 350, 360. E daí eu compartilhava cozinha e banheiro, no caso. Eles só tinham que compartilhar o banheiro com o corredor. Então eles tinham a cozinha própria e chuveiro próprio. Deles acho que era 350, 360. E você não tem ajuda de custo com a moradia. Eles não ajudam com os custos. Comida... É que transporte você não vai usar mesmo. Transporte você realmente não precisa gastar. Se você quiser, vamos dizer, ir para Bruxelas no fim de semana, que é 40 minutos daqui, você vai gastar 6,60 para ir, 6,60 euros, né, no caso. E como é de fim de semana, você pode ir e voltar pagando uma só passagem. Então é 6,60, não acho tão caro. Também tem um negócio que chama Carte Campus. Carte Campus. Então, significa que se você vai muito para uma cidade, vamos dizer, eu ia bastante para Bruxelas, eu tinha Carte Campus de Bruxelas, eu pagava 8 euros e tinha 5 idas e 5 voltas. Então, saía bem barato, assim, a viagem. Mas é sempre uma cidade certa, no caso. E agora, para alimentação eu gasto 150 euros, mais ou menos. Mas eu sei que eu gasto menos que os outros. Então, assim, eu não tenho noção quanto os outros gastam. Não sei se eu falo o preço das coisas. Você quer que eu fale o preço das coisas? Só que você E se pra sentir à rolê, vontade. é o que eu falei, a breja é 1 euro. Não. Tá. E a breja aqui, vamos dizer, em rolê, se você vai nesse rolê que é Gandaia, que eu falei, que é a casa, que é todo mundo de botinha, todo mundo de moletom e jaqueta, essas coisas, o rolê vai ser barato, né? Porque é 1 euro a breja. Então, você vai pegando a breja, 1 euro. Depende de quanto você for tomar. Agora, se você for rolê assim, não dá pra ir em restaurante. O restaurante é bem caro, seria, sei lá, uns 15 euros o prato mais barato, entendeu? Então, assim, fica meio out. Depende da condição financeira de cada um. E mais barzinho vai ser o quê? Uns 2, 3 euros a breja? Uns 2 euros uma breja, 33? Acho que mais ou menos isso. E você tem que pagar o plano de celular. Você pode escolher 15 euros por mês, 20 euros por mês. 20 euros por mês você já tem 3G, pelo menos. 3G limitado, mais ou menos. E você tem o plano médico, que é 15 euros por mês. E o plano médico é importante se fazer, né? Com certeza. Realmente depende muito. O supermercado depende muito assim, da pessoa. Eu compro assim sempre a marca do supermercado, não compro muito carne. Carne é muito cara aqui. Carne o quilo, vamos dizer, vai ser 9 euros o quilo, dá mais barato. Então, geralmente, fica complicado comprar carne. Agora, e fruta não é tão barato assim, mas depende muito da pessoa, quanto ela está disposta a gastar no supermercado. Depende muito da pessoa. Mas agora, ajuda de custo não tem. E nem para bandejão também não tem. Eu morava num estúdio primeiro, e aí era um estúdio completo, então eu não compartilhava nada. E aí era 430, só que eu era um dos mais caros que tinha, inclusive porque era do lado da faculdade de engenharia. Então era bem caro.
Mas em relação à comida, acho que é o que a Stacy falou, eu gastava mais ou menos isso daí também. A carne é muito cara, eu achava muito caro. Mas assim, o supermercado tinha tudo que você imaginar, então tinha uma variedade absurda, tinha um sortimento absurdo, bem maior do que tem no supermercado no Brasil. Até de temperos e tudo mais. E chocolate e cerveja lá é muito barato. Então tinha um corredor imenso de cervejas, que era assim, €1,10, €1,15 cada garrafinha, enquanto no Brasil, tipo, uma cerveja dessa é caríssima. E além disso, chocolate é bem barato. Então, aquelas barras de Milka gigantes era 2, €3. Eu sou chocolatra, então eu comprava muito chocolate, mas era muito barato. Pote de Nutella de 1 quilo era, tipo, baratíssimo. Então, é bem barato, assim. Mas muitas vezes o pessoal no almoço come lanche. Então, uma baguete recheada de alguma coisa. Não, eles não comem refeição mesmo. E o bandejão lá eu achava meio caro. Eu não lembro exatamente quanto era, eu acho que era uns 4, €5, mas eu achava caro pela comida, assim. Ah, €3,20, Mas eu achava bem. Mas tinha as opções também no bandejão, né? Eu acho que era €3,20, €4. Tinha umas variedades, assim. Mas eu achava caro. Mas tinha um restaurante japonês, que era uns €12, €13 para um prato. E tinha também muito, eles comiam, era um macarrão no cone, que era um copão, e aí eles iam comendo macarrão, que era baratinho também. Seguro-saúde eu achava bem barato, mas... E eles cobrem tudo, então você vai no médico, você só paga €1 pro médico. Aí, por exemplo, eu fiz fisioterapia na Bélgica, e aí eles reembolsavam mais de metade do que eu paguei na fisioterapia. Eu fui tomar vacina de febre amarela, eles reembolsaram metade da vacina. A vacina de febre amarela é caríssima lá, gente, é €38. Então, mas eles reembolsavam metade. Então, o seguro-saúde lá eu achava maravilhoso. Tem as bolsas, né? Então, quando eu fui com... Tem a bolsa da Alcântara, né, que é normal, da Osp inteiro, mas eles têm as duas bolsas deles, que é a bolsa da Loast e a bolsa desse estágio que eu tinha comentado, que é da AGC. Eu fui com a bolsa da Loast, então ajudou bastante. Com relação, assim, a como é que funciona para se inscrever nas bolsas, tudo, porque tem muita gente que fica em dúvida, né, assim, o pessoal, eles ficam assim, não, mas será que tem bolsa de fora, ou se só tem da Alcane, como é que eu faço, a época de inscrição, se é quando você está se inscrevendo na própria faculdade, sabe? Essa daí que a Bia teve, que é a West, não é que eu não conheço. É para os melhores colocados no DD que vem para cá. Então, só vai conseguir quem tem a melhor média. Eu não sei se é só o DD do Brasil ou se é o DD meio que geral aqui, tipo os intercambistas. E é €700 por mês, é geral. É €700 por mês, então é uma bolsa boa. E você tem ela por 1 ano, e daí para renovar para o 2º ano, você tem que manter uma média alta na faculdade, não é? Para mim não foi assim. Ou não? Não. Você teve os 2 anos? Eu tive os 2 anos. E era assim, eu cheguei, aí eles já me deram metade num ano, metade no outro. Mas não, sem estresse. A parte de bolsa eu achei bem muito burocrático. E você tem a bolsa AGC, que é um estágio, e nela você vai se inscrever. Quando você está se inscrevendo, a papelada do DD, quando você está enviando para a CRINT, você pode se inscrever para essa bolsa. Daí você vai enviar o seu currículo, assim, tipo, como se você fosse se inscrever para um estágio mesmo, como se fosse entregar o currículo para um estágio. E daí eles vão selecionar o CV, né? O currículo, que eles gostarem, daí você vai fazer uma entrevista, daí você pode ser selecionado ou não para ter essa bolsa, para fazer o estágio. O estágio são 2 meses, não é aqui em Louvain-la-Neuve, é em Charleroi.
E então, nesses 2 meses, a melhor coisa que você tem que fazer é se mudar para lá, porque senão você vai ter que viajar todo dia, é muito complicado. E a bolsa são 4.700 euros e para 2 anos, para 2 meses. Então, eles vão pagar metade, uma parte da bolsa, quando você acabar o processo seletivo da entrevista, e a outra metade quando você acabar o estágio. Esse daí eu vou fazer, então esse daí eu entendo melhor. Então vou falar Agora um da pouco outra eu já não sei muito. da Loache. É uma bolsa maior, né? E realmente são 5 bolsas para todos os alunos de duplo diploma que vão, de todos os países. Mas a própria Anilor, né, que é do escritório internacional, antes de você ir para a UFL, ela já guia, mais ou menos, ela fala para você tentar ou não a bolsa. No meu ano, conseguiu eu e mais um. E você tem que ter o TOEFL acima de acho que era 85 no TOEFL, e tinha que ter uma média alta. Só que até no site eles pediam uma média, que se você convertesse para o Brasil dava média quase, acho que era 8,6, 8,7, alguma coisa assim. Eu tinha média 8. Quem conseguiu também, que eu conheço, tinha média por aí também. Mas realmente eles pegam bem pela média, assim, pelo seu desempenho. O resto era coisa mais simples, assim. Mas é mais ou menos isso. Se você tem uma média 8, você consegue. Na Poli, né? Uma média 8 na Poli. Uma média bem alta na Poli, principalmente com o Diogo ali como professor também, meio complicado. Mas com relação a viagens, assim, a Stacy comentou que tinha uma estação de trem, né? Mas tem um aeroporto perto, um Flixbus, alguma coisa assim, para vocês poderem viajar. Para onde que vocês vão normalmente? Quanto custa? Se vocês conversam com agências? Eu não sei direito como é que funciona, assim. Vocês falam muito com a agência, tudo. Ou vocês fazem tudo à parte, vocês vão pesquisando e vão viajando? Como é que funciona? É o melhor pesquisar tudo à parte. Tipo, se você for viajar, você vai ter que ir para Bruxelas. Então, tipo, ou você vai para Bruxelas, porque tem um aeroporto de Zaventem lá. Então, talvez você vá pegar um voo por lá. Ou você vai para Bruxelas, porque você vai para alguma estação de metrô lá, alguma coisa assim, que vai sair um Flixbus. Geralmente o Flixbus sai lá de Bruxelas. Ou você vai fazer voo interno na Europa, que geralmente é Ryanair, que é barata, e você vai fazer no aeroporto de Charleroi. Só que o que acontece? É meio caro para você ir para o aeroporto de Charleroi. Então, tipo, é 13 euros. E além daí, você chega no aeroporto e daí você teria que fazer a viagem, né? E daí de Bruxelas eu falei que era 6 euros, mas para você ir para o aeroporto eu acho que é 14 também. Alguma coisa assim. Então você sempre tem que aumentar esse preço. O melhor para você fazer um low cost mesmo, já que a Bélgica está bem no meio dos países, né? É você ir para alguma estação de Bruxelas e de lá você pega um Flixbus. Então, tipo, você vai pagar 6 euros para ir até a estação, ou você tem o Carte Campus. E daí depende muito de onde você for, né? Agora eu fui para Amsterdã, custou 14 euros a passagem, acho, de Flixbus. Acho que foi isso. Depois eu voltei da França, custou 20. Depende quanto antes você pesquisa, também tem isso. Por exemplo, você consegue ir para Lille, que é aqui do lado, na fronteira da França e da Bélgica, que já é França, por 5 euros se você pesquisar direito, sabe? Então, realmente tem esse negócio de pesquisar muito antes. Eu não viajei muito, então, assim, não conseguiria ajudar muito com o preço das passagens. Sei. Nesse caso eu não viajei tanto, então ficaria mais complicado ajudar. Mas dentro da Bélgica você também consegue viajar, que sai uns 13 euros mais longe, assim, a passagem de trem. Mas para externo, eu já não sei muito. Dentro da Bélgica sempre viaja no final de semana, então como a Stacy falou, final de semana você só paga uma passagem de ida e usa para ida e volta, então é sempre bom. Além disso, tinha um cartãozinho de trem que você podia escolher para onde você ia, você pagava 7 euros, acho, não sei se você já falou,
E eu viajei bastante para fora. Tem um cartãozinho de trem, que são 10 viagens, acho que são 7 euros cada, e aí você escreve de onde você vai para onde, até onde. Então, dependendo de onde você vai, fica mais barato você usar esse cartãozinho. Então, eu sempre fazia isso. É mais que 7 euros, é menos, e aí eu usava no cartão. Então, dentro da Bélgica, eu sempre viajava de final de semana, e fora, acho que é isso, assim. Além, para os aeroportos fica bem caro, só que sempre tem um pessoal dentro mesmo, e muitas vezes estudantes belgas, que eles levam você para o aeroporto por um preço alto, considerando que é carro, então vai direto. Só que se você combinar com outras pessoas que vão mais ou menos no mesmo horário, fica bem mais barato do que o preço total. Então, acho que eram 30 euros, só que se você dividisse em 3 já ficava 10 euros, então era bem mais barato. Eu acho que a maior vantagem da Bélgica em relação a isso é que é bem no centro de tudo, então você consegue fazer muita viagem de final de semana para os outros países. Mas tudo você vai para Bruxelas mesmo, assim, tudo mesmo. Então, mas é engraçado porque até algumas viagens que eu fiz mais longas, mesmo que eu fazia conexão em outros países, então, por exemplo, eu ia direto de Bruxelas para Paris e de Paris, por exemplo, para Lisboa, muitas vezes se encontrava passagens que eram mais baratas do que só Paris-Lisboa. Então, acho que tinha essa vantagem. Eu achei que eu gastava até um pouco menos, assim, que os meus colegas. Muito bom. Agora vamos falar de uma coisa que é sempre diferente, querendo ou não, que é a expectativa versus a realidade. Para vocês, quais foram assim, as mudanças entre as expectativas do que vocês acharam que vocês fossem aprender lá e do que de fato vocês acabaram aprendendo? A faculdade deu uma quebrada de cara, porque eu achava que ia ser mais tranquila. Porque durante a semana, aqui, durante a vida normal, todo mundo tá em festa, todo mundo tá em rolê, tipo, todo mundo tá na rua o tempo todo. Então você fala, mano, se tá todo mundo nesse rolê aí, tipo, as provas devem ser tranquilas. E no final, tipo, quando você vai ver, as provas são bem difíceis. Então eu não esperava que fosse difícil, assim, desse jeito. Não esperava que vamos dizer, na aula, dentro da sala de aula, eu achava que, tipo, a gente vou fazer amizade, que nem eu fazia lá na IQ. Eu não fiz amizade dentro da aula, porque você já chega no mestre e eles já fizeram todo o baque juntos. Então, geralmente, eles já têm esses grupinhos mais fechados. Isso eu não achei eles tão receptivos. Tipo, você pode tentar fazer amizade. Eu também não tentei muito. Mas, vamos dizer, se você entra num grupo de extensão, a CAP, essas coisas, eles são muito receptivos. Ou se você conhece eles mais fora, assim, os bagulhos são muito receptivos. Então, eu não esperava ter toda essa convivência que eu tive com eles. Porque eu achava que no final, quem sabe, eu vou ficar mais entre o Erasmus e pá, não sei. Mas, assim, eu tive tanto que agora eu tô vivendo com 16 belgas. Então, assim, uma convivência muito, muito grande. Eu não estava esperando ter tanta convivência. E é isso, acho, não sei. Acho que no meu caso seria mais a convivência e a escola. Pra mim é isso. Eu acho que meu primeiro... Acho que quebra de expectativa porque eu falei, então minhas aulas eram em francês. Então foi um pouco chocante para mim no começo. Mas depois você acostuma, acho que depois de 2 meses de aula você acostuma e você vai. A prova oral, porque eu tinha uma prova que para mim foi a pior de todas, que era assim, era você e mais 2 pessoas na lousa, e a professora falava, olha, você tem que provar tal fórmula, você tem que provar tal fórmula, você tem que provar tal fórmula, e aí você ia aprovando a fórmula. Foi a mais louca, assim, para mim, foi bem no meu primeiro semestre, mas era uma matéria bem difícil mesmo. Realmente você tem que estudar bastante lá, principalmente no bloco. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa, assim, até dos perrengues, eu acho que eu cresci muito mais do que se eu não tivesse tido tantos perrengues, assim. Uma coisa que eu fiquei meio chocada, que talvez por ser civil e arquitetura, que eu até sei que na Poli, por exemplo, tem muita menina na civil, a gente é uma porcentagem representativa, assim, uns 30% mais ou menos. E lá, numa sala de 50, tinha eu e mais 2 meninas.
Então eram 3 em 50. E aí eu fiquei muito chocada com isso e não mudou no resto, né, do Master e era tudo assim, que foi diferente quando eu fui fazer curso com o pessoal da engenharia arquitetônica, que tinha muita menina mesmo. Mas eu acho que foi uma quebra de expectativa para mim. Mas eu sei até que, por exemplo, na mecânica, que na Poli não tem tanta menina, né? Tem bem pouco, lá tinha mais. Mas eu sentia falta. E além disso, acho que é uma coisa que me quebrou a expectativa na Civil, é que eu amo estruturas, então eu sou total estruturas, o pessoal da Civil vai entender. E lá tinha muito hidráulica. A Bélgica é absurdamente boa em hidráulica. E eu odeio hidráulica. Então, e eles são muito bons, gente. Tipo, lá tem o. Ah, isso é legal, eles fazem viagens com vocês. Então a gente foi visitar o segundo maior elevador do mundo, porque o primeiro é na China, o segundo é na Bélgica. Então é legal visitar, sabe? Eles têm muita hidrovia, então o custo de logística, de transporte deles é muito baixo porque eles usam muito hidrovia. Eles são muito bons nisso, muito bons mesmo. Mas não era. E aí, consequentemente, eu tinha muito matéria de hidráulica. E na época eu nem pensei muito em pedir equivalência nem nada, eu só fui fazendo. Mas é assim, e as matérias de hidráulica, elas são, eu achei mais pesadas que na Poli. Então, eu acho que isso foi uma quebra de expectativa para mim, assim. Entendi. E vocês falaram muitas qualidades, né, do país, mas tem alguma coisa que vocês gostam menos, assim, da Bélgica? De Louvain, especificamente. Com certeza é a cidade ser pequena e no fim de semana todo mundo vaza e daí não tem nada pra fazer na cidade. Então isso é complicado, sabe? Porque a cidade é bem pequena assim, então tipo, se não tem gente, realmente não tem muito o que fazer. Pelo menos é perto de Bruxelas, então tá tudo certo. E as provas podiam ser menos difíceis. Podiam ser menos difíceis. Para mim é isso. É. E é carinho, né? Mas faz parte. Eu gostava de ser cidade pequena, mas eu acho que é um pouco diferente, assim. Mas é meio que uma São Carlos pequena, sabe? É tudo universitário, só que final de semana todo mundo desaparece. As provas eu achava muito teórica, até tinha uma matéria de estruturas que era tipo R2, sabe? Só que para mim foi super fácil a matéria, mas para eles era super difícil, porque enquanto eles estavam muito acostumados com matéria teórica, essa matéria específica era bem exercício só, mas eu adorei, então, enfim, acho que é um pouco de ponto de vista, né? Mas o que eu sofri, assim, acho que principalmente no meu primeiro ano, porque foi um inverno bem feio, é que na época do Blocus, que é bem final de ano, então eu até vim para o Brasil, mas depois eu tive que voltar porque eu tinha que estudar, e aí tem as provas, então você fica um mês e meio no frio, que é, assim, é muito frio. Claro que dentro tudo tem sistema de aquecimento e tudo mais, só que você olha para a janela, meu primeiro ano nevou muito, então você olhava, era uma cena assim, branca, branca, branca. Segundo ano não nevou quase nada, então foi mais tranquilo. Mas eu acho que essa época, assim, final de ano, porque você fica dentro de casa estudando. E você tem que estudar nessa época, porque se você não estudar, você vai mal nas provas. Então acho que foi um pouco a pior parte, assim, para mim. E a Beatriz até comentou que quando ela chegou tinha que algumas aulas em francês, né? Mas como é que foi para vocês essa experiência de estar num outro país com uma língua diferente? Não sei se a Stacy falava francês, mas como que foi essa relação de estar num país que não é sua língua nativa? Então, quando eu cheguei, eu não tinha nada de francês, nada. E meu nível de inglês era bom, né? Então, eu tava na minha casa, que tinha 5 pessoas, 5 belgas, e às vezes a gente começava a tentar conversar francês, começava inglês, só que eu não peguei francês no primeiro semestre.
Eu peguei só no segundo. Então, eu realmente estava assim no francês, que eu escutava as pessoas falando e meio que tentava entender, reproduzir. Eu entrei na Côte Projet, que é o Latino-Americap, e eu fui external. Tipo, você tem a CAP, né? O Côte Projet, que é o grupo de extensão. E daí, o pessoal, todo mundo mora junto no mesmo projeto, mas você pode ser external. Então, você pode, tipo, só ir lá, fazer as reuniões, participar dos projetos, mas não morar dentro da casa. Então, nesse caso, eu entrei, que é meio que da cultura latina, e eles me recepcionaram super bem e pá. Só que tudo era em francês. Tudo era em francês. Então, eu ficava na reunião, assim, e ficava escutando. E ia em festa com eles, passava tarde, essas coisas. E daí, nesse escutar aqui, escutar ali, acabei desenvolvendo o francês. Eu fiz o segundo semestre, eu fiz o curso de francês aqui da faculdade, que eu não acho muito forte. Então, assim, se a pessoa vier dependendo do curso, não é o suficiente, assim, não sei. Talvez se a pessoa estudar mais, quem sabe. Mas, assim, fiz, não me ajudou tanto assim, deu uma ajudadinha, mas não me ajudou tanto assim. Mas foi mais a convivência daí com o pessoal da minha casa, com o pessoal da CAP. E daí agora eu tô numa outra CAP, que é o Côte Carrefour, que, assim, a gente fala francês o dia inteiro, o dia inteiro. Mas, assim, é meio complicado, porque, vamos dizer, o meu inglês, beleza. Agora, o dia a dia é em francês. Então, se você não tiver nada de francês, fica um pouco difícil conhecer os belgas. Tem uns belgas que vão se esforçar para falar inglês com você e pá, mas... Mas o dia a dia é em francês. Então, é o que eu falei, eu não fiz amizades na minha sala, sendo que eu sempre fiz amizade na minha sala, mas nesse caso eu não fiz. Mas quem sabe se eu já tivesse vindo com francês, eu já teria feito mais. Então, assim, realmente nesse caso é relativo, mas a vida é bem assim, francês, tem que se adaptar. Tem gente também que só usa inglês e só vai fazer amizade, tipo, mais com intercambista, essas coisas, e vai ficar assim nesse círculo, não vai fazer tanta amizade aqui com os nativos mesmo, né? Depende muito da trajetória que você segue na sua vida de DD. É que no meu caso eu queria entrar numa CAP para ter essa experiência da vida universitária belga, entendeu? Então depende muito da sua trajetória. Eu já fui com um pouco de francês, assim. Eu já até fiz o Delphi, né, só para garantir, mas é o Delphi B1, então ele era bem tranquilo. Então eu fui com um pouco de francês, mas o que eu senti é que você conseguia fazer tudo em inglês. E uma coisa, os belgas eles são muito abertos, então mesmo se eles não falam inglês direito, eles tentam te ajudar. Então isso é bom. E se você fala francês mal, eles também tentam te ajudar para você conseguir, para eles entenderem, você entender. Então isso eu acho que foi bem legal. Mas assim, uma coisa que eu senti muita diferença é que o pessoal que vai para a parte holandesa da Bélgica, a parte holandesa fala inglês muito bem. Tipo, qualquer um fala inglês bem. A parte francesa eu não senti isso. Eu tinha muitos colegas que tinham inglês bem médio, assim. Então, até muitas vezes eu falava francês com eles, porque para mim era mais fácil, assim, eu sabia um pouco de francês, aí eles tinham paciência para me explicar as coisas, e aí era mais fácil falar tudo em francês do que eles falavam mais lentamente. Mas eu acho que era mais fácil do que ficar tentando fazer eles falar inglês, porque eu tinha uma certa dificuldade com o pessoal falando inglês. Mas eu acho que você consegue, pelo menos no começo, fazer muita coisa em inglês. Então, toda a parte burocrática e tal, sempre tem a opção de fazer em inglês. Eu acho que é a parte mais chata de fazer em francês. E eu acho que você vai aprendendo, assim, sabe? Até. Eu aprendi muito francês, acho que uma coisa meio estranha, mas foram com chineses, gente, porque tinham muitos chineses que faziam letra, que foram fazer intercâmbio de letras, então eles faziam francês assim há 9 anos na vida deles, e aí eles iam para a Bélgica para aprender, e aí eles falavam francês muito bem, só que eu acho que como não tinha o sotaque, não tinha a gíria, não tinha isso, para mim era mais fácil de escutar, sabe? Eu entendia mais, e aí eu fui
E eles me ajudaram muito no primeiro ano para eu conseguir me comunicar melhor com os belgas no segundo, porque no primeiro ainda não era tão fluida a conversa. E aí, isso foi bom, assim. Mas você consegue, gente. É diferente de você ir para a França, por exemplo. É bem diferente. É bem mais fácil você ir sem francês para a Bélgica do que para a França. Agora, com relação a... Mas com relação a conselhos de vocês, assim, a gente queria saber por que vocês recomendariam a universidade de vocês. Assim, eu meio que vem da universidade de vocês. Para a universidade, eu acho muito interessante. Vamos dizer, eu na Poli eu estudava para passar. E aqui eu consegui. Você estuda e você vai entender o que está acontecendo. Então, eu acho que realmente é uma outra maneira de ver engenharia, entendeu? É um negócio que você vai entender realmente o que está acontecendo. Porque na Poli, realmente, é meio que vai e só ia levando com a barriga, sabe? Empurrando com a barriga. Então, isso eu acho muito legal. Eu gosto muito da vida universitária daqui. Esse negócio das festas, esse negócio que eu entrei em CAP. Então, assim, a vida universitária era, assim, muito da hora. Essa comodidade de ser tudo muito perto. Então, você tem uma independência muito grande. Então, vamos dizer, qualquer coisa, eu já estou indo sozinha ali no supermercado. Que quando eu fosse fazer lá em São Paulo, nossa, tinha que andar pra caramba, essas coisas. Aqui é tipo aqui, já tá aqui do lado, vamos tomar uma brejinha. Então, você tem muita essa facilidade, esse acesso. Também para ir para Bruxelas era muito tranquilo. Eu gosto muito de cidade grande. Então eu pegava um ônibus, que era um trem que é 40 minutos e já podia ir para uma cidade grande. Então isso também, para mim, é uma coisa que me fazia falta, mas por ter esse acesso é muito fácil. E assim, os belgas são muito receptivos, eu gosto bastante deles. Aqui também tem muito intercambista, então vamos dizer, se você quiser ter uma vida mais Erasmus, assim, você, tipo, vamos dizer, pro pessoal que fica um ano também é muito da hora, porque daí você consegue viajar junto com eles, fazer várias viagens. Então, você vai ter muito Erasmus, se você quiser ter uma vida mais Erasmus. Se você quiser ter uma vida mais como que é a vida deles aqui, você consegue ter a CAP, tem essas coisas. Isso realmente tem muita coisa para fazer na cidade, tem muito festival que eu falei, tem... Sempre que você vai no Facebook, eu ia no eventos no Facebook em Louvain-la-Neuve. E, tipo, eu sempre começava a colocar interesse em vários, porque realmente tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tem várias coisinhas. Então, isso eu gosto bastante, sabe? A vida universitária aqui, como todo mundo tá nessa vida universitária, essa independência que você tem. Isso eu gosto bastante, bastante. Pra mim, acho que é isso. Eu acho que primeiro é uma universidade que está, das opções que a gente tem, eu acho que é uma das melhores em relação à qualidade mesmo. Você realmente tem que estudar, mas eu acho que é interessante em relação a isso. Você tem uma vida universitária, assim, gigantesca, que eu acho que é bem diferente da que você tem na Poli, então é outra vida. E acho que você consegue viajar muito, inclusive pela grade horária, do jeito que ela é. Eu sempre deixava ou segunda ou sexta vazio, então eu consegui viajar bastante pela Europa. E até assim, eu acho que lá tem umas coisas meio diferentes, assim, de aula. Então, eu fiz, acho que isso é um conselho, né? Eu fiz a matéria de inovação lá. E foi, assim, sensacional. Eu já tinha feito a matéria, eu já tinha feito empreendedorismo da Poli, tinha feito a matéria do Inova Lab, que também são sensacionais, eu adorei. Mas lá eu acho que até pelos recursos que a Bélgica tem e tudo mais, era uma matéria patrocinada pela AGC, que é a indústria de vidro que a gente falou até da bolsa e tudo mais. E aí, a gente tem uma semana de férias na Bélgica, que é tipo semana de saco cheio, sabe? No segundo, acho que era, tipo semana de saco cheio. E aí, nessa matéria, você vai viajar para algum lugar, tipo, para algum lugar do mundo, ficar uma semana no laboratório de inovação dessa universidade. Então, até tem gente que vem para o Inova Lab, que é legal. Eu tive uma amiga belga e um mexicano que vieram. Tem gente que vai para os Estados Unidos, tem gente que vai para o Japão. Eu fui para a África do Sul. E foi, assim, sensacional. Então, eu fui para a Universidade de Stellenbosch, que fica perto de Cape Town.
E eles pagam para você a passagem e te dão 500 euros. Isso assim, eu sei que para quem foi para o Japão não deu, então tiveram que pagar alguma coisa. Mas para a gente que foi para a África do Sul foi sensacional. Então a gente ficou no laboratório de inovação lá, que é totalmente diferente, é bem mais. Tem 20 pessoas que trabalham de fato lá, que trabalham com inovação, que fazem toda a parte de incubamento de empresas, de startups e tudo mais. Então, então foi muito legal. E é uma coisa assim, que eles te dão todo o apoio do mundo. E até foi por isso que eu tive que tomar vacina de febre amarela. Fica a dica, gente, é muito difícil tomar vacina na Bélgica, não recomendo. Eu já tinha tomado vacina no Brasil, mas eu não tinha carteirinha internacional. Eu já tinha tomado febre amarela 2 vezes, não tinha carteirinha internacional. Acabei tendo que tomar lá, o que dá um pouquinho de trabalho. Mas é um curso sensacional, assim. Então, até quando você vai apresentar seus projetos, vão alumni da UCL, né? Então, pessoal mais sênior e tudo mais, vão empresas. É uma experiência bem diferente. Então, assim, a minha próxima pergunta, assim, era até a questão de, o que vocês acham importante para as pessoas que estão indo, né, agora, sei lá, no próximo semestre, o que elas precisam saber antes de ir, tudo. Acho que vocês responderam um pouquinho, mas se vocês tiverem alguma pincelada para dar, alguma coisa assim. Acho que é isso. Saber fazer a grade, né? Tipo, depois eles vão ter que saber escolher certinho as matérias para não dar conflito. Saber que, tipo, agora é época de aproveitar. Você tem que ir na aula, tem que meio que acompanhar, mas também agora você pode meio que aproveitar. Durante o bloco você realmente tem que estudar para depois as provas, porque as provas são completamente diferentes da Poli. Então eu tive muita dificuldade no primeiro semestre, eu peguei REC, porque eu não tinha entendido que as provas eram daquele jeito. Você vai fazer uma prova oral, você acha que vai ser o quê, tá ligado? Tipo, a não ser que você faça a prova, é muito difícil você ter uma noção do que vai acontecer. Então, assim, tá preparado, realmente estudar, conversar com as pessoas que já estão aqui para ter uma noção desse negócio de prova. É muito legal já ter um francês para você já conseguir ter uma vida universitária mais estilo daqui, mas se você não tiver também, tipo, não tem problema. Para parte financeira, ter uma noção que aqui vai ser mais caro, então às vezes, vamos dizer, você quer priorizar a viagem, às vezes você mora junto numa cote, que é mais barata, do que às vezes no estúdio que é mais caro, não sei, depende da condição financeira. Então você sempre tem que pensar sobre isso, ter uma noção dos gastos, né? Porque o supermercado, você consegue reduzir, mas até um certo ponto. Então, se, tipo, às vezes a escolha de moradia. Tem gente, vamos dizer, se você achar uma moradia cara, eu acho muito difícil alguém achar uma moradia mais barata. Porque tem gente que vai falar, não, eu vou chegar lá e depois eu vou ver uma moradia mais barata. Sim, muito difícil. O que pode acontecer é você morar numa cidade vizinha, então realmente é melhor você pegar a moradia da faculdade, não tem muito como você fugir. Apesar dela ser muito mais cara comparado com algumas da França, de outros países, quem sabe. Que mais precisaria saber? Tem um negócio que eu esqueci de falar, que o Master aqui, que é mais projeto, mais pesquisa, mas aqui você pode escolher os tópicos no Master, então é um pouquinho diferente nesse quesito também. E saber... É mais isso, acho, nessa parte universitária. Parte de mercado, parte de viagem. Acho que é isso mesmo. Acho que só complementando, você tem que ir com uma boa ideia do que você vai fazer nos 2 primeiros semestres. Enquanto na Poli você só escolhe a matéria de um semestre, lá você escolhe dos 2 primeiros. Quando vai começar o segundo, você consegue mudar algumas coisas, mas tem bem menos flexibilidade, porque você tem que manter o mesmo número de créditos. Então, não é tão fácil igual na Poli, que assim, no segundo semestre você decide fazer o que você resolve fazer, e é isso aí. Você vai chegar numa época mais fria e não vai ter roupa de frio para comprar, porque para eles vai ser um clima bom. Então eu sofri um pouco porque eu não tinha levado. Eu sou muito friorenta,
e eu não tinha levado roupa de frio, porque eu falei, as roupas daqui não vão servir para nada na Bélgica, eu vou comprar roupa lá. Eu comprei, mas eu acho que eu passei um frio um pouco no começo. E até porque os aquecedores não funcionam quando você chega. Então, em setembro, eles não funcionam. Eles só ligam quando fica mais frio mesmo. Eles estão desligados, então eu sofri, mas é porque eu sou friorenta, gente. Então, só para quem é friorento, assim, em relação a isso. E eu acho que documentação, assim, vai com tudo certinho, porque eu achei o processo da Bélgica em relação à documentação um pouco mais chatinho do que dos outros lugares que eu vi. Em relação à moradia, diferentemente da França, que todo mundo divide quarto, né? Então, muitas vezes na França você mora em kitnet, divide e tudo mais. Na Bélgica, eles não fazem isso. Eu não vi ninguém que dividia quarto, sabe? Então, é o que a Stacy falou. Justamente por isso, não tem muito como você encontrar um quarto mega barato. Eu acho que eles não têm muito esse costume, assim. E, gente, vocês já falaram sobre a cidade, sobre o fato das ruas ficarem no subsolo? Não, Não não. falei. Gente, Como eu assim, acho que é uma Stacy? das coisas mais legais Falei. da cidade, sinceramente. Acho que talvez para fazer civil. Esqueci. A gente tem poucas ruas que ficam no nível da cidade. Ruas para carros. A gente tem muita calçada e que você anda mesmo. Então, calçada mais larga, rua só para pedestre e tudo mais. Mas para carro mesmo tem pouquíssimas ruas em cima, assim. Quase todas as ruas são no subsolo, e no subsolo também tem muitos estacionamentos. Tipo, tem um ou outro estacionamento em cima, mas a maioria fica embaixo. Então, o subsolo dela inteira são ruas, avenidas e tudo mais, e estacionamentos. E aí o térreo tem bem pouco. Mas eu acho que por isso que, apesar de ter 40 mil habitantes, você consegue andar a cidade inteira mesmo, sem cansar. Então, eu acho que foi uma cidade pensada para o pedestre. Então, a parte de urbanismo dela eu acho super interessante. Aqui. Tá vendo que, tipo, a cidade inteira. É que aqui é a parte de casa aqui. Mas sempre vai ser essas ruas, assim, esses tijolinhos que eu falei. Então, tudo meio parecido nas casas. E sempre vai ser essas ruas meio largas, assim. A praça, é tudo a pé. E daí as ruas de carro vão ser bem longe. Tipo, a gente até fala, se você tá vendo um carro é porque você andou demais. Porque geralmente as ruas são bem assim, a pé, faz tudo a pé, e daí os carros ficam. Ou se for só passar, eles passam no subsolo. Ou ao entorno da cidade, né? Só queria mostrar. Justo. Obrigado. Agora, com relação a o que a gente tem que levar do Brasil quando a gente for para a Bélgica, do intercâmbio. Não sei, eu tive uns amigos que tiveram que levar panela, eu não sei se vocês tiveram que levar alguma coisa do tipo, como é que funciona, o que não esquecer, assim, que talvez as coisas mais diferentes, né? Sapato eu acho bem caro aqui na Europa. Vamos dizer, eu comprei um tênis aqui. Não, eu comprei um tênis no Brasil da Nike, eu paguei, tipo, sei lá, uns 150. E aqui custaria, no mínimo, 60 euros. Então, tênis é um negócio que compensa trazer. Botinha impermeável também na Bélgica, o clima aqui é horrível, então chove direto. Então, sempre tem um tênis impermeável. Até mochila impermeável eu aconselharia. Jaqueta. É bom ter uma jaqueta impermeável. O pessoal aqui usa muito a jaqueta impermeável, você coloca o gorro assim. O pessoal desistiu do guarda-chuva aqui. O pessoal só usa a jaqueta impermeável. Então eles colocam a jaqueta, colocam o gorro e vai. Porque é tipo 10 minutos de distância. Então você anda 10 minutos com um gorro e é isso. Coisa PR, às vezes, que você não vai conseguir comprar. Sei lá, comida, alguma coisa assim. Mas, assim, é que você tem um supermercado brasileiro em Bruxelas. Então qualquer coisa você consegue comprar lá. Vai ser mais caro, mas você tem. E que mais? Do tênis eu acho muito essencial, a jaqueta impermeável eu acho muito essencial.
Não sei. Ah, para menina, anticoncepcional, é toda a Europa, né? Você precisa de receita aqui, né? Então, às vezes, tipo, preparar para alguns meses aí, né? Até você fazer o médico, essas coisas, para conseguir o anticoncepcional. Não tenho noção de preço aqui, se é mais caro ou não. Eu, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo, então eu preciso de remédio para isso. Então, eu já trouxe tudo do Brasil, porque eu sei que aqui é muito mais chato você ter que ir no médico, ter que sei lá o quê, fazer a receita. Aqui, é remédio também. No Brasil é muito mais fácil você comprar. Então, assim, às vezes traz um remédio meio pronto aqui do Brasil. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Tem umas coisas assim que, vamos dizer, se tiver um espaço na mala, tem umas coisas aqui que são mais caras, entendeu? Então, vamos dizer, às vezes um desodorante, um perfume, alguma coisa, porque você vai ter que pagar em euro, entendeu? Bebida aqui é caro. Aqui, tipo, uma vodka Smirnoff vai custar uns 28 euros. E, tipo, no Brasil você vai pagar R$ 28. Então, assim, eu voltei agora, eu trouxe gin, trouxe, tipo, bebida. Deixa eu ver o que mais. O que será? Acho que óculos, essas coisas, sempre bom dar um check-up no Brasil, que aqui é caro fazer óculos. Eu tô pensando, eu levei muita coisa, gente. Tipo, muita coisa. E muitas foram desnecessárias. Mas vamos lá. Acho que remédio eu também levei. Muito, tipo, tudo, assim, pra todo o período. Não levem shampoo, isso é importante. Porque a água da Bélgica, ela é dura, né? Então, se você usar seu shampoo do Brasil na Bélgica, seu cabelo vai ficar horrível. Então, não levem shampoo. Eu levei uma coisa que eu não sei, mas pra mim foi super útil, que foi touca de cabelo, gente. Eu não lembro de achar lá, talvez ache, eu não lembro. Mas porque o chuveiro lá é aquele chuveirinho, assim, pequenininho, que é uma duchinha, sabe? E aí, então, pra mim foi bem útil. O que eu senti falta foi da carteirinha de vacinação internacional, porque no Brasil é super fácil de se tirar. Só que como eu tava lá, eu não consegui tirar e por isso que eu tive que tomar vacina, mas foi assim, algo bem específico. Foi porque eu ia viajar para um outro país que precisava. Então, foi bem específico em relação a isso. Em relação a sapato, eu optei por comprar bota impermeável lá, até porque eu levei daqui do Brasil, só que minhas botinhas lá escorregavam, sabe? Ela é impermeável, mas escorregava, principalmente porque tem época que forma uma camada de gelo, não é neve, é gelo. Então, eu comprei bota lá e eu achei que foi melhor, assim, em relação a isso. E, que mais? Eu levei garfo e faca e colher porque era muito mais caro lá. Era muito caro, era tipo, você comprava um e era caríssimo. E leiteira, eu levei leiteira. Quando eu voltei pro Brasil, eu levei leiteira daqui. Eu não encontrei lá. Lá você encontra panela com teflon, que é ótimo. Mas leiteira eu não encontrei leiteira lá, ou era muito caro, eu não lembro direito. Então eu levei. Mas assim, lá eles têm um evento com dos coaches e capes, que assim, é um dia que todo mundo que está saindo dos coaches e capes deixam as coisas deles, principalmente coisa de cozinha, num salãozão assim, e aí você vai lá e pode pegar o que você quiser. Se você vai nesse evento e vai num horário bom, assim, você não se importa de usar coisas que já foram de outras pessoas, você consegue todos os seus utensílios domésticos nesse lugar. Então, panela, garfo, faca, prato, tudo você consegue nesse lugar. Então, acho que eu também levei o quê? Desodorante, mas eu não lembro. Eu acho que lá era mais caro. Eu acho que tinha normal, mas era bem mais caro. Mas acho que basicamente isso, assim. E comidas brasileiras, né, gente? Leva, assim, se você gosta, sei lá.
de paçoquinha, sabe? Levem, porque é caríssimo no mercado brasileiro, em Bruxelas, então levem comidas que você gosta. Ah, e uma coisa que eu senti muito, arroz. Eu levei muito arroz. É sério, o arroz de lá eu achava horrível. Era tipo, pra mim tinha gosto de arroz parbolizado que tem no bandejão, não é? Eu acho que é. Acho que sim, acho que sim. Ai, pra mim o arroz de lá tinha esse gosto, sinceramente. Então eu levei arroz quando eu voltei pro Brasil. Mas assim, é porque, gente, eu sou descendente japonesa, né? Então a gente gosta de arroz. Então, mas por causa disso. Ah, e adaptador, gente. Levem adaptador. A tomada da Bélgica é bem específica. Então procurem a tomada da Bélgica. Levem adaptador para ela, porque o adaptador universal não funciona lá. Eu tinha e não funciona. Então levem um que funcione lá. Leite condensado também para fazer aqueles brigadeiros também é uma boa, né? É, leve. Lá tem, mas é diferente também. Então levem leite condensado também. Então comidas, levem muito, gente. E coisa de eletrônica, é melhor dar um check-up. Tipo, o computador, mano, não vai com o computador zoado, porque aqui vai custar uma fortuna para consertar. Então faz um check-up no Brasil, check-up de computador, check-up de celular, compra fone de ouvido no Brasil, compra bateria portátil de celular para fazer viagem, porque, mano, na viagem sempre morre a bateria do celular e depois tá fudido. Então, ou você carrega no McDonald's, BK, que dá, mas leva o carregador portátil, é sempre bom, já traz do Brasil. Coisa de eletrônico, fone de ouvido, sempre dá um check-up de comprar as coisas no Brasil, porque aqui vai ser em euro, então, tipo, vai ser mais caro, não tem como fugir. Então, essas coisas compensa comprar no Brasil. E trazer roupa, claro, essas coisas. Qual coisa que consegue comprar aqui também. Mas roupa que você gosta. E, gente, tudo lá é 220, tá? Então, só para ficar atento que tudo é 220. Eu já queimei uma panela de arroz lá. E não era uma panela barata, mas tá bom. Então, é tudo 220, só para ficarem atentos em relação a isso. Computador e celular, tanto faz, mas se for levar alguma coisa, eu lembro que tinha um amigo meu que levou maquininha de barbear e não funcionava, sabe? Porque era 110 e a empresa 220. E acho que agora, por fim, mesmo seria assim, vocês têm alguma curiosidade sobre a cultura, a universidade, experiência de vocês, ou alguma história, assim, engraçada, alguma coisa assim que vocês queiram contar pra gente, só para sei lá, as pessoas, elas gostam de saber dessas coisas, né? Tipo, o que eu posso passar por lá, ou alguma coisa assim, para não ser tudo inesperado, né? Tá, vamos dizer, por exemplo, aqui tem o batismo, isso é uma curiosidade, mas a gente tem o Cerco Regional e CAP. Daí, o Cerco Regional, para as pessoas entrarem, a gente geralmente, que é intercambista, não vai entrar porque não faz tanto sentido. O Cerco até pode entrar, né, porque seria um CA. Mas eles fazem um batismo, que é assim, 2 semanas, que eles têm toda uma transição para fazer, e eles têm uma lista de coisas para fazer, para pedir assinatura de tal pessoa, entrar em fazer um monte, eles fazem um monte de besteira assim nessas 2 semanas de recepção, que seria tipo o nosso trote. Eu acho o trote deles mais pesado, no caso do batismo. Então é muito normal na primeira semana, assim, quando você chega aqui, ter pessoas ajoelhadas na rua e você fica tipo, mano, o que tá acontecendo? E na verdade é o batismo deles, porque eles têm que fazer isso, tem que virar, então eles têm muito essa cultura do batismo. Então quando você chega, você fica um pouco assustado, porque você vê várias pessoas assim, meio sujas assim na rua, meio fazendo umas coisas muito estranhas, que você fica, mano, o que tá acontecendo? E na verdade é só o batismo deles. E você também tem como se fosse uma competição do Integra aqui, mas na parte da bebida, sabe? A competição do Integra do dia da bebida, lá esqueci qual que é o nome, de resistência, que você tem o Roi do Roi. Então é o rei do rei. Então eles vão ter, tipo, você tem a regional, e cada um deles, tipo, a regional vai fazer dentro deles uma competição para ver quem que bebe mais. E daí eles têm uma competição dentro para ver quem que bebe mais de todos, que é o rei dos reis.
Então, assim, a competição é um negócio que eu não fui porque eu acho meio nojento. Mas, nossa, eles bebem, assim, então realmente, assim, é como se fosse o Integra, só que num nível acima, porque os belgas ainda bebem muito mais do que os brasileiros, né? Eles têm uma resistência muito maior para cerveja. E a cerveja aqui é, por exemplo, 6% mínimo, assim, normal. E no Brasil vai ser uns 4%. Então, geralmente, a cerveja daqui, quando você vai beber, é mais. Então, tem essa curiosidade também do Rei dos Reis. Deixa eu pensar mais curiosidade. Isso eu acho mais... Não, essa do batismo é a coisa mais bizarra que tem. Realmente, você chega, todo mundo meio ajoelhado, assim, você fica, mano, o que tá acontecendo? Deixa eu ver... acho que mais uma vez. Depois a Bia vai falar, depois se eu lembrar mais alguma coisa eu falo. Até o batismo eu acho bem pesado, assim, e é mais ou menos parecido com o trote de faculdades agrárias do Brasil. Então, acho que o trote da Poli praticamente não existe, né? Mas pega um trote de uma faculdade agrária bem parecido, assim. Então é bem pesado. Uma coisa que eu achava estranho no começo, mas que depois eu acostumei, foi que várias vezes você vê o pessoal no almoço bebendo cerveja. Tipo, não bebendo pra valer, mas assim, com um copinho de cerveja, uma long neck. Isso é consideravelmente comum. Mas é assim, era engraçado, porque eu via meus colegas assim, com um copo de cerveja, por exemplo, no almoço, e aí na aula das 2 da tarde eles estavam normais. Tipo, zero pareciam que tinham bebido nada. E muitas vezes cerveja realmente é bem mais forte lá. Tinha até umas que chegavam a ser 13%, alguma coisa assim. Acho que só para complementar, não é algo diferente, mas eu acho que é uma recomendação para ir no Bar do Delirium, em Bruxelas, porque é muito legal. E é uma experiência diferente, eu acho. Que, pelo menos do que eu esperava, é um pouco diferente. Tem toda uma atmosfera bem deles, do próprio bar mesmo. Assim. Bem, acho que em nome da iPoli eu queria agradecer vocês duas por esse tempo aí que vocês ficaram com a gente. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas para quem estiver pensando em ir para a UCL. Então, obrigado mesmo, e acho que caso vocês estejam aí em casa vendo o vídeo, queiram mandar alguma pergunta no chat do YouTube, mandem que a gente procura elas depois para responder melhor.